Oi, gente! Nós estamos aqui hoje de novo com um café de bancada, um bate-papo de bancada de laboratório. Eu, Letícia Sarturi, a mesma de sempre, mas dessa vez nós estamos aqui com um convidado internacional, olha que chique. Nós tivemos aí, nessas edições de férias, vários convidados e hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu colega da época do mestrado, o Eduardo Amaral. Edu, se apresenta pra gente, por favor. Oi, Lê. Muito obrigado pelo convite. Como a Letícia já disse, meu nome é Eduardo Amaral. Eu sou bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos, no Rio. E fiz meu mestrado, meu doutorado na USP e hoje sou pós-doc em transição para a posição de pesquisador associado do NIH aqui nos Estados Unidos. Olha só, gente, que gente chique, viu? Gente internacional e chique. O Edu, a gente tem contato ocasional, né? Mas desde que eu saí do Facebook, porque na época das eleições se tornou um ambiente muito tóxico, a gente perdeu um pouco o contato, mas volta e meia a gente se encontra ali num grupo que a gente tem no WhatsApp do pessoal da época do mestrado, né? Que o Edu fazia doutorado quando eu fiz mestrado lá nesse laboratório. Edu, olha, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é bem interessante, porque a gente vê aí pela internet muito se falar de brasileiro fora do Brasil, fazendo ciência fora do Brasil, mas às vezes a população não tem um contato muito forte com esses brasileiros, né? E às vezes eles aparecem raramente na televisão quando descobrem alguma coisa, quando publica em alguma revista de muito impacto, muito fator de impacto. Então, é legal se aproximar da população para a população entender também que a ciência é bem próxima. O Edu é brasileiro e tá lá nos Estados Unidos fazendo ciência. Como que foi sua trajetória, assim, Edu, para você tomar a decisão de ir para fora do Brasil? Como que foi isso? Então, Lê, a minha entrada na ciência foi bem diferente de todos os membros da minha família. Meus pais, eles não tiveram uma formação acadêmica. Meus pais, eles foram até a 2ª série, meu pai, e minha mãe até a 4ª série. Então, para você ter ideia da minha família, eu fui o primeiro a ir para a faculdade. Olha, e aí, essa minha ida para a faculdade foi muito apoiado e por uma professora de biologia no meu ensino médio. E você tem contato com ela? Só uma perguntinha. Então, acho que foi em 2017, quando eu fui passar férias no Brasil, eu encontrei com ela. Olha, ela é professora, hoje ela é professora da, como é que chama? Instituto Federal de Ensino. Ah, eu sei. Que era os antigos, como é que chama? CETEC, alguma coisa assim. IFES, agora é IFES o nome. Tá, Instituto Federal do Espírito Santo. Uhum. Tá, desculpa. Não, eu sei qual que é. Os nomes. Então, e aí foi que encontrei com ela, ela virou professora lá e ela orienta alguns alunos e tá super feliz, né? Que legal. Nesse instituto onde ela tá agora. Mas depois disso eu não tive mais contato com ela, porque também eu fui ao Brasil, aí não fui lá na minha cidade, que eu sou do interior do Espírito Santo, de uma cidade chamada Alegre. Então eu não tive mais contato. Aí depois veio a pandemia e aí que eu não consegui mesmo ir pro Brasil. É verdade. Depois que eu tive esse apoio dela, assim, forte, aí eu prestei vestibular pra Estadual do Rio. E no Rio de Janeiro tem diversas estaduais. Tem Estadual Norte Fluminense, tem Estadual do Rio e tem a UESO. Sim. E aí eu apliquei pra UENF, que ela é no norte do Rio de Janeiro, então ficaria mais próximo da minha cidade, que é no sul do Espírito Santo. Sim. E aí consegui passar e entrei pro curso de bacharelado em Ciências Biológicas nessa universidade. Aí foi um momento muito importante para mim lá na UENF, encontrei diversos professores que me ajudaram muito lá, e até que eu terminei minha graduação, me formei, e aí eu prestei mestrado para USP de São Paulo. Aí passei na USP, fiz meu mestrado em imunologia, continuei no mesmo laboratório para fazer meu doutorado, até que eu tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado aqui nos Estados Unidos. E aí, finalizando esse estágio aqui, retornei para o Brasil e concluí meu doutorado, e
daí eu recebi o convite para fazer o meu pós-doc no mesmo laboratório que eu fiz meu estágio do doutorado. E é onde eu estou até hoje. Olha só, que legal, né, Edu? Eu lembro quando você começou meio que a decidir que queria ir para fora. Eu lembro um pouco disso, de fazer estágio do doutorado, né? Essa parte aí que você conseguiu ir para fora. E assim, eu admiro muito sua trajetória porque a gente já conversava muito. Lá dentro do laboratório, e você falava sobre essa questão de seus pais nem terem um estudo de ensino superior, né, e você conseguir ir, né, ser o primeiro da família, como você disse, de entrar na universidade. Isso mostra que a gente consegue, com muita garra também, fazer as coisas na vida. A gente sabe que muita coisa é difícil, né, mas, por exemplo, eu vim do interior do Mato Grosso do Sul e meti a cara, falei, não, vou fazer mestrado na USP, vou fazer a prova pra entrar. A gente vai tentando, né? A gente sempre tem que ter essa persistência mesmo, né? Isso é verdade. Eu lembro da gente conversar e sempre falar um pouco disso dentro do laboratório. É interessante que você tenha decidido ir pra aí, mas você foi pra aí mais também por causa da questão da linha de pesquisa que você trabalhava, né? Que te chamou a atenção de estar nesse lugar que você tá hoje, não é verdade? Sim. Quando eu comecei minha graduação na UENF, eu já comecei num laboratório onde as professoras que me orientaram, que foram a doutora Teresa Kipnis e eu fui orientado pela doutora Helena Sunskaya, já era um laboratório de pesquisa de micobactérias. Então eu trabalho com tuberculose, modelo animal de tuberculose. Então, na época, quando eu comecei, foi quando essa linha também começou na UENF. Então, muito pouco, a gente tinha pouca estrutura, estava meio que engatinhando. E aí, para mim, foi uma oportunidade imensa, porque eu consegui ajudar os professores lá também a estabelecer modelos animais para infecção com tuberculose. Então, na época, eu consegui ir para Ribeirão Preto para poder aprender técnicas lá, onde que já tem um centro de pesquisa em tuberculose. Então foi assim que eu fui conduzindo a minha pesquisa na UENF. E isso foi fundamental, porque quando eu fui para São Paulo, eu fui para um laboratório onde todo mundo trabalhava com malária, ninguém trabalhava com TB. E o departamento inteiro, ninguém trabalhava com tuberculose. Então, de novo, para mim, foi uma nova oportunidade de conseguir estabelecer uma linha de pesquisa, a gente construir um laboratório nível de segurança 3. Então foi muito legal. Só que quando eu olhei para o laboratório daqui, eu visualizei uma oportunidade de poder trabalhar num ambiente onde as pessoas trabalhavam com aquilo que eu estava trabalhando, que era, no caso, tuberculose. E aí foi aí que eu decidi vir para cá durante o meu doutorado, porque eu trabalho com o Dr. Alan Scher, que é um dos principais pesquisadores em tuberculose no mundo, e foi um ambiente muito rico para eu poder aprender técnicas novas, então para poder ver o que eu estava fazendo certo, o que eu estava fazendo errado. Foi um período muito importante de muito aprendizado aqui. Sim. É legal porque a gente consegue, às vezes, quando a gente está fazendo mestrado, às vezes, ou doutorado, a gente não imagina que às vezes a gente pode estar lá no laboratório de quem a gente lê os artigos e cita na nossa tese, né? Mas aí a gente começa a viver isso, eu acho que deve ser uma coisa, assim, de louco. Eu não sei como que eram suas expectativas antes de você ir pra aí, não sei o que você pensava. Eu sei que você fez o estágio antes, né? Então você já conheceu um pouco. Mas como que era, antes de você pisar aí onde você tá, como que era a sua expectativa a respeito disso? Como que você achava que ia ser? Achava que ia ser um sonho, que você ia entrar dentro de um artigo ali, ó, um laboratório que é um artigo pronto. Como que é e como que é a realidade mesmo dentro desse ambiente? Pois é. Eu vou falar como foi minha primeira impressão quando eu vim aqui pela primeira vez. Foi engraçado porque o primeiro artigo, a primeira revisão que eu li em tuberculose e imunologia durante a minha graduação foi do Dr. Alan Scher. E a minha orientadora de graduação, que foi uma pesquisadora, uma das principais imunologistas do Brasil, ela foi a primeira aluna, a primeira pós-doc brasileira no laboratório do Dr. Alan Scher. E a Teresa que me apresentou o Dr. Alan Scher durante um congresso internacional de imunologia que teve no Rio de Janeiro.
E aí, eu lembro que na época a Tereza queria me mandar pro laboratório dele, mas eu ainda estava na graduação. Aí o Alan falou assim pra mim: quando você tiver no doutorado, você me manda um e-mail e a gente conversa. Olha. Então aí, acabei minha graduação, fiz o meu mestrado, comecei meu doutorado. Foi aí que eu falei: bom, estou no doutorado, vou mandar um e-mail pro Dr. Alan Scher. Pronto. E aí, o Alan aceitou, pediu para eu escrever uns projetos, umas propostas de projeto, né, para ser conduzido no laboratório dele. Eu escrevi, a gente discutiu, elaboramos tudo e fui. Foi realmente um sonho, assim, para mim. Tanto que no meu último Lab Meeting, eu falei, gente, parece que eu tô vivendo realmente um sonho, porque para mim é uma oportunidade imensa trabalhar com vocês e aprender e conviver com o Dr. Alan Scher. É sempre um grande aprendizado estar com ele. Eu imagino mesmo. E assim, mas antes de você ir, você imaginava como seria, mais ou menos? Porque assim, eu não tenho noção de como que é fora do Brasil o laboratório, né? Eu não tenho noção, então eu não sei como que é o ambiente, a relação entre as pessoas e até mesmo a condução dos experimentos, como que tem que ser. Você acha que tá muito distante do que a gente faz no Brasil? Como que você acha que tá? Olha, isso varia muito de laboratório para laboratório. No NIH, quando eu cheguei, eu imaginei que eu fosse ver um laboratório completamente high-tech. Eu imagino aqueles de filme, assim, sabe? De super-herói. Então. E aí foi isso que eu imaginei. E aí eu peguei, vim pra cá, eu falei, nossa, que legal. E aí conversando com diferentes estagiários, né, bolsistas de diferentes laboratórios, eu pude perceber que o dinheiro para pesquisa aqui não é distribuído de uma forma igualitária, como a gente vê mais ou menos nas universidades. Então, mas eu fiz doutorado no interior e lá não chega tanto dinheiro quanto chega na USP, viu? Para falar bem a verdade, não é igualitário muito, não. Pois é. O que eu imaginei, assim, por exemplo, em termos de equipamentos e tal, ou condição de fazer, por exemplo, RNA-seq. Tem laboratórios que fazem RNA-seq, que é uma técnica muito cara, de rotina. E tem outros laboratórios que não têm dinheiro para fazer. Então, mesmo dentro do NIH, que é um dos principais institutos de pesquisa em saúde pública do mundo. Então, as coisas são um pouco diferentes. Então, obviamente que você ter o acesso aos reagentes mais rápidos e tal, isso já põe qualquer pesquisa aqui à frente de qualquer uma no Brasil. Porque, não sei se você lembra, a gente, para ter um reagente, um anticorpo para poder fazer citometria de fluxo, você tinha que pensar 3 meses numa lista e mandava, demorava 3, 4 meses para importar. Então você tinha montagem de lista, né? Tinha montagem de lista dentro do laboratório. A gente tinha que ver o que precisava comprar. Você já tem que planejar muito além do tempo, porque você não vai conseguir um anticorpo de uma semana para outra se você precisar, né? Então era uma coisa assim, e fora o preço, né, Edu? Porque o preço aqui é salgado, né? Na FAPESP, na verdade, ainda tinha uma vantagem, né? Porque a FAPESP, ela tinha todo o projeto tem uma verba em dólar, uma verba em real. E aí, então acho que, se eu não me engano, quando se importa pela FAPESP, eu acho que o imposto acaba sendo reduzido, né? Para pesquisa científica. Mas aí em real não, em real você tem que ter o imposto e tal. Sim. Mas esse é o grande diferencial, porque aqui, se você quer um anticorpo, você vai e pede no dia seguinte ou 2 dias depois o anticorpo está na sua mesa. E isso faz com que a pesquisa ande mais rápido. Então essa foi a grande diferença que eu pude perceber. Não, aqui as pessoas, para trazer anticorpo ou alguma coisa, às vezes traz dentro da mala, né? pra conseguir agilizar algum processo ou alguma coisa que tá difícil também por causa do preço. Tem muito problema de brasileiro, às vezes. O jeitinho brasileiro, né? Tem que trazer dentro da mala as coisas, né? Eu já vivenciei uma história lá vindo do primeiro laboratório que eu estive no mestrado, né? Lá na Unifesp, de um vírus, acho que era adenovírus, eu não lembro exatamente qual vírus que era, e que veio de fora e ficou preso no aeroporto. E aí o orientador falou assim, depois de dias, né, já tava em caixa de isopor e não tava refrigerado, já tinha perdido. E o orientador falou pra pessoa lá do aeroporto assim, você sabe o que você parece? Você parece um cara que vende picolé
picolé na praia. Que eu pedi um picolé e você vai atravessar a praia inteira com o picolé na mão pra mim e vai trazer só o palito pra mim. Se agora você quer que eu queira o palito, ele deu esse exemplo, né? Pra vocês terem noção, as coisas que o brasileiro passa, às vezes, pra conseguir alguma coisa que vem de fora. E quando você tá ali na origem, você já consegue muito mais fácil. Tem uma agilidade nos processos, né? Sim, sim. Por exemplo, dentro do Brasil, então, comparando USP e comparando o ENF. Quando a gente quando faz todo o procedimento de digestão de pulmão para obtenção das células, a gente tem que filtrar essas células, né? Numa membraninha para tirar aquele tecido, o resto de tecido, né? Após a digestão com colagenase. Essa redezinha, ela é chamada Cell Strainer. Ela é cara. E aí, na UENF, a gente não tinha dinheiro para comprar. Então, o que a gente fazia? A gente dava um jeitinho brasileiro. Foi até engraçado, porque a minha orientadora, a Tereza, falou assim, já sei o que você pode fazer. Ela chegou para mim no dia seguinte com um pacote de meia calça. E ela falou assim, bom, você vai montar a sua redezinha, vai esterilizar isso, e aí você vai fazer seus experimentos. Pronto. E eu usei meia calça para filtrar célula de pulmão por 4 anos. Quando eu fui para São Paulo, essa realidade já não existia mais, porque em São Paulo tinha mais dinheiro do que no Rio. Em São Paulo a gente comprava Cell Strainer, mas aí a gente lavava para reaproveitar, esterilizava de novo para reaproveitar. Aqui já não existe isso. Então, tudo que você compra é tudo jogado fora. Então, no Brasil a gente tem que ter muito orgulho, na verdade, de todos os estudos que são conduzidos no Brasil, porque eu te garanto que se o pessoal daqui passasse por situações que aí no Brasil a gente passa, eu acho que eles não fariam nem um terço do que a gente faz. É verdade. Aqui o brasileiro é na raça mesmo, numa garra aqui pra fazer pesquisa. Ainda mais agora, né, Edu? Porque a gente tá tendo uma queda tão grande de investimento em pesquisa aqui no Brasil, que é, assim, assustador. Às vezes eu fico pensando assim, gente, não vai sobrar nada. O que vai sobrar, né? E aí dá uma tristeza e a gente entende às vezes por que também muitos brasileiros vão pra fora, né? Vão pra fora porque aqui, às vezes, a pesquisa não é levada a sério, a ciência não é levada a sério, e a gente tem aí, ano após ano, entra governo, sai governo e vai diminuindo, em vez de aumentar o investimento em pesquisa, a gente tem lá uma redução. Hoje em dia, a gente tem uma redução muito profunda. Eu até ouvi falar isso hoje em algum jornal ou podcast, que a gente investe 1% do PIB em pesquisa, e enquanto países como Estados Unidos e China investem cerca de 4% do PIB. Então, assim, é uma diferença muito grande e acaba prejudicando também a competitividade de quem é cientista nesse mundo da ciência. A gente tem uma certa competitividade em publicação de artigos, isso não dá pra negar, porque, infelizmente, tem isso também, mas atrapalha o desenvolvimento do cientista aqui no Brasil e da ciência como um todo, né? Isso justifica porque muitos vão embora. Eu não sei, Edu, mas você tem planos de ficar aí pra sempre? Como que são os seus planos? Ou você não pensou muito sobre isso ainda? Então. Quando eu vim pra cá, o intuito da minha esposa era voltar pro Brasil. A gente queria fazer um concurso pra São Paulo, que a gente gosta muito de São Paulo. Mas, infelizmente, o concurso, eles pararam de abrir concursos pra São Paulo e pra outras universidades. A minha esposa é do Rio, mas ela a gente não tem interesse de ir pro Rio por N razões de segurança e tal. Então São Paulo pra gente era um sonho, assim, qualquer universidade em São Paulo, seja Campinas, mesmo na capital. Mas aí isso começou a ficar distante. Aí vieram as eleições, o novo governo, que acabou levando o Brasil para um ambiente um pouco complicado, um ambiente de negacionismo, um ambiente de dizer que a universidade não serve para nada, enfim. E aí isso acaba sendo complicado, né? Porque você não tem nem mais, você não tem nem agora o investimento do governo federal. Então, isso foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais distante. Mas mesmo assim a gente estava sonhando em voltar. Esse ano, em agosto, completa 5 anos que eu tô aqui. Nossa, já? Então, é quando eu finalizo o meu pós-doc. E aí, conversando com o meu chefe o ano passado sobre a situação do Brasil e tal,
eu falei para ele, olha, eu não tenho nenhuma perspectiva de retorno, porque até agora não abriu concurso para que eu pudesse prestar. E então a gente discutiu, eu e minha esposa, de ficar por aqui e tentar fazer a carreira aqui. E aí ele me ofereceu uma posição que a gente chama aqui Research Fellow, que é como se fosse um pesquisador associado ao laboratório. E aí a minha esposa também, ela também recebeu esse convite para ter essa transição de pós-doc para Research Fellow. E então a gente decidiu ficar por aqui. Essa posição, ela é por 3 anos, então tem um contrato por 3 anos, e depois disso a gente teria que ser absorvido pelo NIH como Staff Scientist ou conseguir um laboratório em alguma outra universidade ou instituto de pesquisa aqui nos Estados Unidos. O grande entrave aqui é visto. Ah, imagino. Então a única coisa que a gente fica meio sem saber o nosso futuro aqui nos Estados Unidos é por causa do visto. Mas por enquanto, agora a gente pensa em ficar por aqui, porque é onde tem investimento de pesquisa por enquanto, né? Sim. Eu entendo vocês, porque assim, hoje em dia, quem tá indignado com a situação do Brasil, tem mesmo vontade de não estar aqui, sabe? Quem tá na área de ciência, principalmente, porque a área de ciência é de chorar, assim. Eu converso com algumas pessoas que estão dentro de universidade, a gente sabe que as coisas não são mais como eram antigamente. Na época que eu fiz mestrado, que foi de 2010 a 2012, a gente tinha dinheiro, a gente tinha um investimento bom. Assim, não dá pra dizer que o Brasil nunca investiu, pelo menos razoavelmente, em pesquisa. De 2010 a 2012, lá no departamento, a situação tava boa, eu lembro que era uma situação boa, a gente conseguia fazer experimento e até errar sem levar uma puta de uma bronca do orientador, né? A gente conseguia conduzir o experimento assim... Tinha esse luxo, né? Sem aquela pressão de, putz, se eu acabar com esse anticorpo aqui errando, eu não vou ter mais anticorpo. Você não tinha essa pressão, né? A gente conseguia ter uma tranquilidade nessa condução, porque a gente até tinha dinheiro pra comprar as coisas que a gente precisava ali. O problema é que, assim, foi caindo, e aí falam-se muito da fuga de cérebros do Brasil, né? E a ciência foi só perdendo com isso. Esse ano a gente precisou muito dos cientistas. O papel dos cientistas, esse ano que eu falo é 2020. O papel dos cientistas ficou muito, em muita ênfase no mundo inteiro. Todo mundo percebeu como que é importante ter ciência. Só que aqui no Brasil a gente ainda continua com o pensamento de que ciência não é importante. E a queda de investimento tá atingindo até a FAPESP. A FAPESP teve um corte de 30% recentemente. Foi em dezembro, acho que foi decidido isso. É uma tristeza, assim, pra ciência, sabe? Até porque a gente perde até pessoas boas que estão fora do Brasil, como o Edu, por exemplo, a Silvinha também, que é a esposa dele, que tá fora do Brasil. A gente perde essas pessoas que estão lá também se especializando pra trazer pro Brasil os seus conhecimentos que foram adquiridos com essas experiências. Então, o Brasil acaba perdendo muito com isso, né? Eu não sei como que foi, Edu, quando você foi pra aí, porque, lógico, essas realidades são muito diferentes, né, da ciência no Brasil e aí, como você mesmo falou. Mas houve alguma dificuldade na adaptação nesse tempo de início, quando você tava aí? Algum problema? Como que foi isso? Então, eu tive uma sorte, assim, de cair num laboratório internacional, num instituto completamente internacional. Por que eu tô falando isso? Porque o inglês, ele acaba sendo um entrave, né, pra quem não tem dinheiro. Então, eu meio que... eu tive que aprender inglês na marra. Ainda tô aprendendo. Falo muito errado e tal, mas pelo menos hoje eu consigo me comunicar, consigo entender o que as pessoas falam. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vim pra cá, pra mim foi muito difícil. Eu tinha dor de cabeça todo santo dia, porque eu tinha que escutar o que a pessoa tava falando, traduzir pra português na minha cabeça e ao mesmo tempo elaborar a resposta em português e traduzir pro inglês. Imagina. E isso foi um exercício que eu tive que fazer durante muito tempo. Sim. E foi muito difícil no início. O inglês foi realmente uma questão pra mim. Sim, porque o que acontece? Eu não tive inglês na minha formação, no meu ensino, porque meus pais, eles se esforçaram muito para poder me manter na escola, mas infelizmente eles não tiveram dinheiro para poder me dar essa formação, né, de línguas. Fui para a faculdade, o que eu aprendi,
eu tive que aprender a ler inglês e aprendi inglês, basicamente, pegando um paper e tendo que olhar o dicionário do lado. Sim. Então, meio que fica aquele inglês traduzido sempre. É um inglês muito técnico também que a gente aprende. Exato. Assim. Então, eu cheguei aqui, eu comecei eu morei numa república, então tinham outras pessoas de diferentes regiões daqui dos Estados Unidos, outros americanos que moravam lá, e foi engraçado porque eu comecei a aprender coisas que, assim, estavam completamente fora, palavras que eu desconhecia completamente. E aí eu fui aprendendo. Então, pra mim, eu acho que a minha grande dificuldade aqui, que ainda tenho, mas no início foi muito, muito difícil, foi realmente a língua. Foi um entrave, foi um momento meio complicado. Sim, imagino. Assim, eu imagino porque eu, por exemplo, só tive inglês da escola, né, que quando estudei ensino básico, mas também fiz alguns cursinhos de inglês, só que a gente não aprende, né? Eu tenho uma noção de inglês por ler artigo mesmo, por escrever alguma coisa também em inglês, mas não pra falar e entender, eu tenho muita dificuldade também. Eu também nunca fui pra fora, então eu não sei como eu me daria num lugar que todo mundo fala inglês, né? Porque eu imagino que deve ser uma dificuldade, você deve se sentir às vezes perdido. Nossa, apesar no início eu me dava desespero quando as pessoas chegavam pra mim, quando eu via a pessoa se aproximando de mim pra perguntar algo, nossa, me dava desespero. Ah, eu imagino. Eu ficaria. Assim, mas o pessoal é meio acolhedor por aí, como que foi? Você não teve dificuldade de acolhimento? Por eu estar dentro de um laboratório que também tinham outros brasileiros, tinham mais 2 brasileiros, tinham francês, japonês, e o próprio Alan, ele fala alguma coisa em português também. Olha, que bom. Ele ama o Brasil. Ele fala que quando ele se aposentar, ele quer morar no Brasil. Que legal. E aí, ele sempre teve essa cultura de ter sempre brasileiros no laboratório dele. Então, no Brasil tem diversos pesquisadores renomados, o Gazinelli, o Baffica, a Liz Antonelli, o Bruno Andrade. Então, diversos pesquisadores, a própria minha orientadora, Teresa Kippings, que passaram pelo laboratório do Alan. Então ele é apaixonado pelo Brasil, ele é apaixonado pelos brasileiros também. Porque ele fala que o brasileiro traz um clima mais informal e menos estressante para o laboratório. Então, o que acontece é que eu tive esse apoio desses outros brasileiros que estavam lá, e eles também, por receberem pessoas de diferentes países, de diferentes culturas, eles têm uma preocupação muito grande em deixar você confortável. Então, o meu chefe, ele nunca virou pra mim e falou, por exemplo, você tem que aprender a falar direito. Você não tá entendendo. Sabe, vou te demitir porque você não sabe falar inglês. Então, ele nunca foi assim, e nenhum laboratório que eu conheço no NIH é assim. O NIH, ele é interessante porque ele tem um programa de acompanhamento dos pós-docs. E a gente tem uma posição aqui chamada pós-bac, que é como se fosse um mestrado aí no Brasil. Então, eles têm uma preocupação muito grande com o pessoal que vem de fora, porque pode cair em depressão. É verdade. E aí eles têm todo um acompanhamento, por exemplo, anualmente eu tenho que fazer uma entrevista com um psicólogo para poder saber se eu tô bem. Isso fica dentro dos documentos do NIH. Que legal. Então, anualmente, então, como eles têm esse acompanhamento anual, eles sabem, tipo, os altos e baixos da minha vida. Então, se eles sentirem que eu preciso de um acompanhamento mais de perto e com maior frequência, eles têm um serviço de psicólogos para poder auxiliar a gente. Se porventura eu sei lá, tiver um problema no meu laboratório e isso está me deixando deprimido, eles têm um cuidado de tentar me alocar em outro laboratório. Então, o NIH, ele é um instituto muito bem pensado, é um instituto que tem todo o cuidado com pessoas que vêm de fora dos Estados Unidos para poder fazer pesquisa aqui. Então, nossa, é um ambiente legal. muito rico.
tempo, assim. O que eu não tenho certeza se isso acontece em outras instituições, em outras universidades. Mas essa é a realidade da NIH e isso me ajudou muito durante todo o tempo que eu fiquei aqui durante o doutorado e vim depois pro meu pós-doc. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? A maior parte dos institutos de pesquisa estão ligados à universidade, são ambientes acadêmicos ligados a universidades, né? Então a gente não tem esse acompanhamento. Isso é bem legal de ter. A nossa terapia mesmo é bater papo dentro do laboratório, ver meme dentro do laboratório, ver videozinho. Eu lembro que, Edu, eu lembro da gente ver muitas vezes aquele videozinho do cacete da agulha. Aquele vídeo era muito engraçado, aquele era sucesso no laboratório. Pra vocês verem que faz tempo isso, né? É o único tipo de terapia que a gente tinha, era mais isso. A gente se acolhia um ao outro. Eu lembro de vocês terem ficado no laboratório comigo o dia que eu bati o carro. Não sei se você lembra dessa história. Sim, eu lembro disso. Que nós pedimos pizza no laboratório, acabou em pizza. Batida no carro, era pra ser um McDonald's, acabou em pizza. Foi. Mas assim, é legal ver isso. Ver que o brasileiro não tem aquela coisa também da pessoa pensar. Muita gente pensa que o brasileiro vai ser discriminado. Não é assim. O brasileiro não é. Faz muito sucesso fora do Brasil. Tem muitos brasileiros bons atuando, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil tá cheio de brasileiro bom atuando e sendo bem acolhido. Isso que é legal também de ver. E esse sistema de acolhimento também na questão psicológica, isso é essencial mesmo pra pessoa estar fora, longe de família muitas vezes, né? E não ter ninguém ali. Eu acho que é um apoio e tanto, viu? Olha, muito legal isso. Assim, é muito importante mesmo. A gente não tem muito tempo, Edu. Então, assim, nosso papo tá bem legal, mas a gente vai ter que já ir caminhando pro final. Mas antes de caminhar pro final, tem um desafio aqui nesse programa, que é defenda sua tese em 1 minuto. Mas, Edu, você tem que defender em 1 minuto a sua tese. Eu falo sua tese, mas assim, você pode falar sobre o que você tá trabalhando, tá? Atualmente, né? Sobre a sua linha de pesquisa. Você tem que defender aí pra uma pessoa que não é da área. Então, você imagina aí que tá na tua frente um adolescente aí de uns 13 anos de idade, querendo saber com o que você trabalha, mas ele não tem noção do que é ciência, assim, de tuberculose, ele não tem muita noção disso. Como que você explicaria pra ele em 1 minuto? Posso começar a contar? 1 minuto? Ah, meu Deus, pode. Então, eu trabalho com patologia da tuberculose. E quando se fala em patologia, significa dano no tecido. Inflamação, necrose. Então, desde o meu doutorado, eu venho conduzindo isso. E aqui na NIH eu continuo fazendo, tentando entender mecanismos de indução de dano tecidual, de lesão tecidual, e tentar estratégias como terapias direcionadas para o hospedeiro para poder reverter esse quadro de lesão tecidual e prolongar a vida do indivíduo e aumentando assim a possibilidade de tratamento com outros quimioterápicos para que a cura da tuberculose aconteça mais rápido. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito. Olha aí, sobrou ainda 10 segundos, Edu. Oh, meu Deus do céu. Olha aí. Assim, é muito importante, né? Porque às vezes a gente não pensa, a população não vê muitos casos de tuberculose, mas a gente tem ainda muitos casos no mundo de tuberculose. É uma doença que mata muito ainda, né? Sim. E é legal mostrar que tem brasileiro aí estudando essa possibilidade de tratar melhor a doença, né? De ter uma sobrevida melhor para os pacientes que são acometidos pela doença também. É muito bom isso, viu? Edu, olha, foi um prazer te receber aqui. O prazer foi todo meu. Eu agradeço muito por você ter aceitado essa doidice, né? De aceitar aí falar comigo com essa diferença de fuso, chegar cansado do trabalho e aceitar falar comigo. É muito bom conversar com você, tá? E, assim, eu desejo todo sucesso pra você aí. E eu entendo o fato de você não querer estar aqui por causa do nosso Brasil tá meio triste pra ciência, apesar de que a gente tá conseguindo muita coisa. Nós estamos tendo anúncio de vacina, né? Então isso é legal também pro Brasil, destaca o Brasil no mundo. Mas assim, desejo todo sucesso pra você, pra Silvinha, obrigado. Sua esposa que tá aí também, e que a gente possa se encontrar mais por aí, às vezes também gravar outros episódios. Sim, tamo aí.
Tá? Obrigada, viu, Edu? Eu que agradeço, Lê. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Tchau.